Salve, galera! E aí, bem-vindo a mais um Giro de Mercado. No Giro de Mercado de hoje, a gente vai estar falando e explicando como a terceira onda de inflação está chegando no mercado. E não se assuste, ela será mais violenta que a primeira e que a segunda. Isso e muito mais a gente vai estar vendo hoje, e começando pelo rastreamento da prata. Os grandes metais estão em fluxo e tudo isso a gente tem que levar em consideração. A gente se vê logo depois da vinheta com muito mais informação dentro do nosso Giro de Mercado. E antes que eu me esqueça, deixa aquele like, coloca aquele comentário e a gente se vê na sequência do vídeo. Então, galera, apertem os cintos. Outra onda violenta de inflação está chegando enquanto a prata se prepara para decolar. Os investidores ao redor do mundo precisam se preparar para outra onda de inflação. E essa outra onda de inflação, ela vem muito mais forte que a primeira e a segunda, enquanto a prata se prepara para decolar. Isso a gente vai trazer dentro de uma explicação do gráfico que eu trago para vocês. A gente começa a perceber pontos importantes do estudo da prata. A prata ela teve um rompimento histórico acima da linha azul quando ela veio trabalhar. E agora ela está no nível de 28,50. Esse nível traz um panorama de acúmulo. Esse gráfico que eu trago para vocês, a gente deve nos concentrar agora no panorâmico geral do preço e não somente as marcações diretas e direcionais da onde o preço nos coloca. O ponto mais importante que a gente tem que levar em consideração é que a segunda etapa da alta secular começou nas mínimas de março de 2020. Agora sim, fase final de acúmulo da terceira onda de continuidade do movimento. Então, os próximos anos têm sim projeções, marcações e continuismos mais fortes do que nunca debruçado sobre o metal prateado. Então, a gente começa a observar que isso é sim um ponto extremo de observação. Por quê? Porque os preços nos indicam um acúmulo de continuidade do movimento do metal prateado. Enquanto isso, a gente tem que parar e pensar num dado ultramente importante dentro da perspectiva do mercado financeiro, que o título nosso é uma nova inflação está chegando. E a grande pergunta que ecoa pelos bastidores será e quando? Então fica notório quando a gente fala disso e começa a observar que o gráfico que eu trago para vocês, ele é um índice de inflação versus a deflação. E a gente observa que ela está no intervalo de 8 anos e que isso traz agora um rompimento falso muito provável em formação, o que deve reverter e mandá-lo para o alto, assim como eu demonstro dentro do gráfico. Se isso corrobora pelo fechamento dos 8 anos e das projeções contínuas, como demonstra nas marcações gráficas, podemos ter os pontos de 2016 novamente dentro do estudo e da conjuntura mercadológica. E com isso, a gente pode ressaltar novamente o nosso título. Apertem os cintos. Outra onda violenta de inflação está chegando. E prepare-se para uma onda inflacionária, porque agora ela é mais fundamental do que nunca. A gente tem que observar isso. Por quê? Porque quando a gente fala de inflação
e a gente fala do momento da prata de acúmulo para expansão da sua terceira onda secular, isso tudo dentro do ponto de vista e das marcações fundamentais dentro do Estado e corroborando com todos os pontos que a gente observa claramente dos estudos técnicos e indicadores e principalmente de gráfico, porque isso é gráfico de estudo, não é gráfico de preço, a gente começa a observar uma atuação muito importante. E essa atuação muito importante, ela traz, quando a gente começa a determinar tecnicamente dentro do mercado, a gente classifica de High Roll Silver. O que é o High Roll Silver, Rô? É quando a gente tem a proporcionalidade ampla dos gráficos demonstrando a continuidade da prata. E isso tudo em direção ao mercado. A gente já viu que a prata está assim, numa área de acúmulo, de continuidade, para o seu início, e já demonstrou o início da sua puxada da terceira onda. E ao mesmo tempo, a gente vem com o entendimento da construção da nova onda inflacionária acontecendo. Quando a gente fala disso, a gente traz o High Roll Silver. O que é o High Roll Silver? É quando a gente pega os gráficos da prata e contrapõe sobre o preço médio, trazendo a razão significativa dentro da exponenciabilidade do mercado de capitais. E isso tudo eu vou trazer agora para vocês começarem a entender o que está girando e o que está acontecendo de verdade dentro do mercado. Essa é a proporcionalidade magna que a gente está observando dentro do mercado. Esse gráfico de proporção muito amplo, que é o High Roll Silver, ele traz agora e mostra para a gente uma prata fazendo pullback de puxada de ignição de alta, além de uma correlação significativa montada em cima da SPX. Então a gente pode dizer que claramente é a rotação histórica e global de classes de ativos que estão em andamento, longe de ativos de papéis supervalorizados, que é o que acontece hoje no mercado de capitais. E isso tudo é o que está em moda, a rotação histórica do mercado. Mas a rotação histórica do mercado, tecnicamente, dentro das instituições, como eu tive o prazer de trabalhar dentro de uma por 14 anos da minha vida, e hoje eu atuo dentro de outra, e já vão 5 anos, eu posso dizer para vocês claramente que essa rotação histórica de mercado, ela é acompanhada, ela é vista, ela é analisada com o contraponto de um metal forte em exponenciabilidade e o da vez, dessa vez, é a prata. O High Roll Silver, que aconteceu em 2012, ele foi totalmente proporcional sobre o ouro. E agora ele é desenhado sobre a prata. Porque ele traz essa rotação histórica e dá um andamento de distanciamento dos ativos de papéis supervalorizados em direção a ativos tangíveis, subvalorizados. E a bola da vez de subvalorização é a prata. E agora ela está prestes a acelerar, junto com o que a gente pode determinar com a primeira análise gráfica do rompimento da zona de acúmulo e continuação da terceira onda secular de alta do metal prateado, junto com a onda de inflação que vem para deteriorar e enfraquecer as bases monetárias dos estados, muito mais profunda, apesar de isso não vai elevar a taxa de juros? Pode manter elevado, podem elevar, mas essa deteriorização dos papéis monetários, eles irão acontecer e veremos muitos pontos em comum sobre isso, debruçarem sobre os principais ativos monetários cambiais. E agora, com esse High Roll Silver, assim que chamamos no mercado de Wall Street, a gente pode dizer claramente que o mercado se prepara para a grande razão da rotação histórica e global das classes de ativos. Apaguem a luz e apertem os cintos. Não aqueles os últimos que saírem, mas sim os primeiros que compreenderem que é hora de deixar o mercado. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.